E mais dois sinais vermelhos vêm da economia chinesa que indicam que não tá bonito as coisas. E os dois sinais são, primeiro, a possibilidade de que a desvalorização do câmbio chinês, a desvalorização da moeda chinesa em relação ao dólar, não seja manipulação do Banco Central, mas de fato fuga de capital, o que é grave. E segundo, uma explosão dos juros de títulos considerados de maior risco, né? Os high yield ou simplesmente junk, títulos junk saindo aí de, 5,5% em 2017 para agora 10, 9%, basicamente quase dobrando os juros em um ano. E isso não é normal num mercado de títulos. Então agora deixa eu explicar por que isso é preocupante em primeiro lugar. Como é que funciona um ciclo de boom e bust, né? Existe uma expansão de crédito artificial, ela pode acontecer naturalmente por bancos fazendo reserva fracionada, o que não deveria existir, mas isso é outra coisa. Mas hoje, de maneira geral, isso é feito por bancos centrais, intervenção estatal expandindo o crédito. Isso baixa a taxa de juros artificialmente, incentiva, né, empresas a tomarem crédito, porque agora o crédito está mais barato, incentiva elas a entrar em investimentos que não são viáveis. Esse dinheiro percula na economia, a inflação volta a subir, e porque a expansão de crédito não continua, né? Isso não continua mantendo as taxas de juros para baixo, elas voltam a subir, as pessoas voltam a continuar economizando o que elas economizavam sempre, então a taxa de juros normaliza naturalmente de volta, é um processo de mercado. E agora todas as empresas endividadas gigantescamente precisam, em empreendimentos que elas não deveriam estar porque elas foram enganadas por taxas de juros baixas, agora precisam fazer esses empreendimentos rodarem em taxas de juros altas, que elas não conseguem, e daí você tem a quebradeira. Então, qual seria o sinal de fim desse processo? Bom, seria alta de juros. Isso pode ser causado por um processo de mercado, mesmo que o Banco Central segure tudo, os juros voltando a subir, ou empurrado, né, pelo Banco Central voltando a subir juros, estourando a coisa toda. No caso, a gente tem os dois. Juros naturalmente subindo e Banco Central voltando a tocar juros para cima, não só nos Estados Unidos, mas na China também, fazendo alguns ajustes, enquanto eles fazem algumas outras coisas para liberar crédito. Então é um negócio meio difícil de medir, mas de maneira geral os Estados Unidos puxando tudo mais, e uma escassez de dólares agora, né, uma redução de liquidez de dólares puxando o troço. E são bem esses sinais que a gente está vendo agora. Esses são os dois sinais que seriam os sinais de fim de estourada. E daí você fala, bom, mas quando? Bom, é uma questão de tempo, né? É o seguinte, o cara tá indo na direção do precipício, você não tá vendo exatamente onde é que é o fim do precipício, você fala, em algum momento na próxima meia hora, eu acho que vai pro saco. É basicamente essa medida que está acontecendo. Justo por causa disso, que a desvalorização da moeda chinesa é uma coisa a se prestar atenção. Quando o dólar disparou lá na Argentina e aqui no Brasil, eu fiz vídeos falando sobre isso, falando, olha, gente, não é que o real está desvalorizando, é que o dólar está se valorizando. Por quê? Por escassez de dólares. O Banco Central americano para de criar dólares, ou cria eles numa taxa mais reduzida, né, seria o correto a dizer, que é o que está acontecendo agora. Eles desaceleram a impressora, né, dá uma segurada no Ciro Gomes ali, e isso gera uma escassez de dólares, o que por oferta e demanda faz com que o dólar se valorize frente ao real e gera uma fuga de capitais. Fora outros fatores e tudo mais que podem acontecer, mas enfim. O ponto é, isso aconteceu com países periféricos, é esperado isso, né? Isso é mais ou menos o ciclo que acontece. O capital, quando você tem o fim, né, desse ciclo, que é a estouradona, o capital volta para esses países centrais, né, os países de uma moeda que está se tornando mais escassa, que é muito mais valorizada, e países periféricos começam a perder, e aí isso gera grandes problemas de câmbio para eles. Como, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil, quando, né, no auge do caos de o dólar tocou 4 e o infinito quase, né, a galera fazendo bola onde o que ia para 4 primeiro, se era Petrobras ou dólar, enfim, o dólar acabou ganhando, mas isso faz com que as empresas endividadas em dólar vejam os seus custos subindo fantasticamente até o ponto em que elas dão uma leve quebradinha. Então aí você junta alta de juros com alta do dólar, de repente o pagamento de juros da empresa era 200, virou 1.600, faliu, acabou a festa. E o que acontece? Nesses últimos meses, né, mais ou menos desde março, a moeda chinesa vem desvalorizando. A questão era por que isso acontece, certo? Porque assim, quando a moeda brasileira desvaloriza, o Banco Central fala algumas coisas, você vê os relatórios, e você sabe que você tem um alto grau de confiança de que provavelmente é isso mesmo que está acontecendo. Quando moeda chinesa se mexe,
nem sempre o Banco Central chinês fala alguma coisa. Quando eles falam em chinês. Dificulta a interpretação um pouco do que está acontecendo. E você nem sempre sabe se o que eles estão falando é realmente isso, porque é o Banco Central chinês. Então, né? Mas eles falaram, olha, não somos nós desvalorizando o câmbio. Poderia ser uma resposta que eles poderiam jogar contra a guerra de tarifas do Trump. Falar, você vai meter tarifas aí? Então a gente vai meter uma tarifa disfarçada, desvaloriza o câmbio, o que faz com que todas as importações dos Estados Unidos fiquem mais caras e você se ferra, meu amigo. Essa foi a tese de que era o que o Banco Central chinês estava fazendo. Os dados estão mostrando que talvez é cada vez mais provável a tese que de fato os caras perderam o controle. O que acontece? Bancos chineses precisam tirar dólares, né? Eles precisam trazer dólares, tirar é um termo impreciso, eles precisam trazer dólares para operar, e isso faz com que eles tenham que tomar dólares em crédito internacionalmente. Se dólares estão em escassez internacionalmente, então o custo de você ter crédito em dólar sobe. Então o que acontece? Bom, sobe o custo em relação à sua moeda, a sua moeda desvaloriza. Muito reduzidamente você tem esse efeito. Então, o que acontece? Dollar shortage, né? Você tem uma posição de dólar reduzindo, sobe o custo de empréstimo, ou seja, você tem menos dólares, eles não conseguem encontrar isso, ou conseguem taxas diferentes, quando vai vendendo o câmbio, você tem que colocar isso e fazer o quê? O câmbio fica mais caro, né? Fica mais caro você comprar dólares como um chinês, porque isso é taxas de juros mais altas sendo repassadas e outros fatores também. E aí o que acontece? Bom, aí você fala, bom, a China está com níveis absolutamente épicos e desumanos de dívida. Parte dela é denominada em dólar. Opa! Exatamente. Então assim, isso é uma indicação ruim vindo aí. A essa altura é o troço suficiente pra gente olhar e falar, tá complicado. E naturalmente o reflexo disso vai ser a outra coisa, né, a alta de juros. Mas não tô dizendo que isso aqui quer dizer, é agora. Eu tô com essa tentação, assim, nesses últimos meses de falar, olha, tá se agravando muito a situação, as coisas estão ficando estruturalmente muito ruins. E, claro, o link sistemático entre esses bancos é muito grande, então quando um cai vai puxar todo mundo. Mas isso aqui é assustador. Isso aqui deveria ser o suficiente para você ficar assustador. E em cima disso, tem uma medida técnica, em cima disso, de análise técnica, que é o que eles chamam de cruz da morte. Isso aconteceu no Bitcoin. Porque assim, você tem... Isso acontece com todas as ações e tudo, isso é outra coisa. Mas aconteceu com o Bitcoin recentemente, a galera falou, morreu. Bom, aconteceu recentemente na moeda chinesa. O que é a cruz da morte? Você tem a média do valor nos últimos 50 dias e a média do valor nos últimos 200 dias. E eles tendem a seguir assim. Quando a média do valor de 50 dias cai abaixo da de 200 dias, é o que eles chamam de cruz da morte, que ao invés de você ter isso, você tem isso. Eles invertem. E isso, em análise técnica, significa que, mano, a gravidade acabou de subir e maluco vai cair. E o que acontece é que, se você fizer uma proporçãozinha, isso pode ainda desvalorizar o moeda chinesa mais uns 10%. O que pode ser letal para algumas empresas. Não estou dizendo que vai ser, mas é o suficiente para pessoas que estão expostas a isso, analistas econômicos e tudo mais, começarem a prestar atenção nessa coisa e começar a se preocupar com o cenário de que a gente pode ter alguma coisa muito grave acontecendo no horizonte. É agora? Não estou dizendo que é. Mas tem um momento para ser, agora é um bom momento. Esse é o que eu estou dizendo. E o resultado disso, naturalmente, é a alta de juros nos títulos chineses. Cara, sair de 5,5% para 10%, assim... Cara, é pesado. E assim, a gente não sabe para onde isso vai continuar explodindo, mas quem conhece mercado de títulos, e isso não é só títulos soberanos, mas mercado de títulos é para ser um mercado chato. É para ser um mercado bem... Não é normal, eu fiz esse vídeo, eu fiz esse comentário quando a dívida italiana explodiu. Não é normal que um gráfico de dívida se comporte assim. Isso não é natural. Isso não é o que você esperaria. Isso não é o reflexo de mudanças dentro de o que as empresas estão fazendo e tudo mais. Isso é outras coisas. Certo? Você pode olhar para uma empresa em específico e falar, bom, essa empresa aqui a gente acha que pode falir, então o título dela tende a desvalorizar. Ok. Agora você, todos eles fazendo esse tipo de comportamento, é uma coisa complicada. Claro, a gente tá falando aqui de títulos em dólar, né? Faltou dar esse detalhe, desculpa. Não tô falando do mercado inteiro, são os títulos denominados em dólar, mas você tem o quê? Uma desvalorização relativamente pequena aí de 5%, causando uma quase dobrada de juros. O que acontece quando o juro de uma empresa vai para 20%? Tava em 5, vai para 20. Agora tá perto de 10.
digamos que isso continua seguindo. Sabe? Não é normal isso acontecer, isso não é um comportamento comum, isso não é um comportamento comum em agregados, isso revela fraquezas internas muito mais fortes, muito mais preocupantes pra gente olhar. E aí? Bom, e aí a gente tem sempre aquela coisa que eu falo que nesses tipos de situação. Você tem duas escolhas. Ou estoura tudo, ou você fala, bom, então toca, né? O Banco Central americano continua apertando juros, continua reduzindo seu programa continua aumentando seu programa de desimpressão, né? Desfazer o quantitative easing. Eles podem continuar fazendo isso e esse processo se agrava até o ponto em que alguma coisa estoura, né? Se nenhum Banco Central fizer nada. Ou algum Banco Central vai ter que fazer alguma coisa. Justo por causa disso, eu me assustei e fiz um vídeo meio urgência, assim, um pouquinho, quando eu tava em Belo Horizonte, da China fazer uma reunião num domingo para fazer programas, né, para fazer uma nova política de corte da taxa RRR, taxa de reserva dos bancos, no domingo, para tentar injetar liquidez no mercado. Você fala, cara, isso aqui não é normal, isso aqui é comportamento de país em crise. Não tô dizendo que tá, mas tá agindo como se fosse, entendeu? Só isso. Tô dizendo que você tô dizendo que você é criminoso. Só tô dizendo que assim, que a polícia chegou, ligou a sirene e você saiu correndo. Meio estranho. Não é uma coisa que a gente esperaria. Ok? Só isso que a gente tá dizendo. E isso revela problemas muito mais fundamentais aí. O que acontece é que, como eu falei antes, ou isso tudo estoura e ninguém faz nada, ou você vai ver um banco central chinês ou alguém encontrando algum novo jeito de botar uma puta numa grana que não deveria estar no mercado, que não deveria estar em títulos, que não deveria estar não sei o quê, e entrar e comprar. Vamos estimular o mercado. Vamos fazer que nem a Dilma que estava tentando encontrar, pensa em 2015, a Dilma tentando encontrar desesperadamente algum bilhão de reais para jogar para algum lado, para ver se esse é o tipo de comportamento que você esperaria ver numa situação dessas. E, de novo, vai ter vídeo se a China fizer alguma coisa dessas. E tem a possibilidade deles querem usar o fundo soberano para comprar ações no mercado, justamente quando as bolsas chinesas estão no mesmo fundo que eles estavam no crash do ano 2015. Daí você fala, é exatamente esse tipo de coisa que eu esperaria de um país em crise. E é justamente esse comportamento que eu esperaria de um país em situação pré-crise, que sabe que tá e tá tentando disfarçar, tentando encontrar um jeito de armar alguma coisa. É justamente isso que eu esperaria. Vamos ver o que acontece, vamos ver se vai ter vídeo sobre isso na frente, mas olho aberto, as coisas estão prestes a se complicar muito, ou a gente tá prestes a ver alguma ação de impressora muito forte por aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.